Olá, seja bem-vindo ao canal Evolua a Mente, o canal que te faz pensar fora da caixa e expandir a sua consciência. Eu sou o seu anfitrião, e hoje vamos falar sobre o maior mistério do universo e vivemos em uma simulação? Descubra este segredo agora. Você já se perguntou se a realidade que você vê, ouve, sente e experimenta é realmente real? Ou será que tudo isso é apenas uma ilusão criada por uma inteligência superior, que nos observa e nos controla como se fôssemos personagens de um jogo cósmico? Essa ideia pode parecer absurda ou fantasiosa, mas tem sido levada a sério por alguns cientistas, filósofos e até mesmo empresários. Eles argumentam que há evidências e argumentos que sugerem que o nosso universo pode ser uma simulação computacional, projetada por alguma civilização avançada para fins desconhecidos. Mas como isso seria possível? Como alguém poderia criar uma simulação tão perfeita e convincente, que enganasse bilhões de seres humanos e toda a natureza? Quais seriam as motivações e as intenções dos nossos criadores? E como podemos saber se vivemos ou não em uma simulação? Essas são perguntas que desafiam a nossa imaginação e o nosso senso de realidade, e que talvez nunca tenham uma resposta definitiva. Mas isso não nos impede de explorar as possibilidades e as implicações dessa hipótese. Afinal, se vivemos em uma simulação, isso muda tudo o que sabemos e acreditamos sobre o universo, a vida e nós mesmos. Então prepare-se para embarcar nessa viagem incrível pelo maior mistério do universo e vivemos em uma simulação? Descubra este segredo agora! Um dos argumentos mais famosos em favor da hipótese da simulação é o do filósofo sueco Nick Bostrom, que propôs em 2003 um cenário chamado de trilema da simulação. Segundo ele, existem três possibilidades. A primeira é de que as civilizações humanas tendem a se extinguir antes de atingir um estágio tecnológico capaz de criar simulações realistas de seus ancestrais. Nesse caso é a mais pessimista. Ela implica que a humanidade está fadada ao fracasso, seja por guerras nucleares, mudanças climáticas, pandemias ou outros desastres. Assim, nunca alcançaríamos o nível tecnológico necessário para criar simulações realistas, e portanto não estaríamos vivendo em uma delas. A segunda é de que as civilizações humanas avançadas não têm interesse em criar simulações realistas de seus ancestrais. Esta é a mais otimista. Ela implica que a humanidade conseguirá superar os seus desafios e alcançar um estágio de desenvolvimento e prosperidade sem precedentes. Nesse sentido, teríamos a capacidade de criar simulações realistas, mas não teríamos o interesse ou a ética de fazê-lo, pois consideraríamos isso uma forma de exploração ou de violação dos direitos dos seres simulados. E a terceira hipótese é de que estamos quase certamente vivendo em uma simulação criada por uma civilização humana avançada. Esta é a possibilidade a mais intrigante. Ela implica que a humanidade conseguirá atingir um estágio tecnológico avançado, e que terá o interesse e a permissão de criar simulações realistas de seus ancestrais, para fins científicos, educacionais ou recreativos. Então, o número de seres simulados seria muito maior do que o número de seres reais, e portanto a probabilidade de sermos um deles seria muito alta. Bostrom afirma que pelo menos uma dessas três possibilidades deve ser verdadeira, e que a última é a mais provável. Ele se baseia na ideia de que se uma civilização for capaz de criar simulações realistas, ela provavelmente criará muitas delas, pois isso seria relativamente fácil e barato. Dessa forma, seria como jogar um dado milhares de vezes, e esperar que ele caia no número 6 pelo menos uma vez. Mas como saber se estamos vivendo em uma simulação ou não? Bostrom sugere que há algumas formas de testar essa hipótese. Uma delas é tentar encontrar inconsistências ou anomalias na realidade, que poderiam indicar falhas ou limitações da simulação. Noutra é tentar entrar em contato com os nossos criadores, seja por meio de mensagens codificadas ou de atos extraordinários. E a outra é tentar escapar da simulação, seja por meio de tecnologias avançadas ou de estados alterados de consciência. Mas será que esses testes são confiáveis? Talvez eles possam ser enganados ou manipulados pelos nossos criadores? Será que eles não podem nos colocar em risco ou nos expor a consequências indesejadas?
E isso não pode nos levar a falsas conclusões ou a paradoxos lógicos. Essas são questões que tornam a hipótese da simulação ainda mais complexa e desafiadora. Mas há outros argumentos e evidências que poderiam apoiar essa hipótese, vindos da física, da matemática e da informática. Vamos ver alguns deles. Um dos argumentos é o do físico americano John Wheeler, que sugeriu em 1979 que o universo poderia ser um autômato celular, ou seja, um sistema computacional formado por células simples que seguem regras simples e geram padrões complexos. Wheeler afirmou que as leis da física poderiam ser vistas como algoritmos que regem o comportamento dessas células, e que talvez fosse possível descobrir o código-fonte do universo. Essa ideia foi retomada por outros cientistas, como o físico americano James Gates Jr., que afirmou ter encontrado indícios de códigos binários na estrutura matemática da teoria das cordas, uma das candidatas a explicar a natureza fundamental da matéria e da energia. Gates disse que esses códigos poderiam ser sinais de uma programação oculta no tecido do espaço-tempo. Outra evidência é o comportamento estranho e paradoxal da mecânica quântica, a teoria que descreve o mundo das partículas subatômicas. Segundo essa teoria, a realidade depende da observação e pode mudar de forma aleatória ou não local. Por exemplo, uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, até que alguém a observe e ela se define em um deles. Ou duas partículas podem estar entrelaçadas, de forma que uma afete a outra instantaneamente, mesmo que estejam separadas por grandes distâncias. Esses fenômenos poderiam ser interpretados como falhas ou limitações da simulação, ou como formas de economizar recursos computacionais. Por exemplo, a realidade poderia ser gerada apenas quando observada, como se fosse um jogo de vídeo que carrega as cenas conforme o jogador avança. Ou as partículas poderiam estar conectadas por um código comum, como se fossem clones de um mesmo objeto. Outra evidência é o paradoxo da informação dos buracos negros, que questiona o destino da informação contida na matéria e na energia que caem em um buraco negro. Segundo a teoria da relatividade geral, essa informação seria perdida para sempre, violando um princípio fundamental da física quântica. Porém, segundo a teoria da holografia, essa informação seria preservada na superfície do horizonte de eventos do buraco negro, como se fosse um holograma. Essa teoria sugere que o universo poderia ser visto como uma projeção bidimensional de uma realidade tridimensional, ou seja, uma ilusão. Isso poderia explicar por que o universo parece ter uma resolução finita e uma velocidade máxima de transmissão de informação, como se fosse uma imagem pixelada ou uma conexão limitada. Esses são alguns dos argumentos e evidências que poderiam apoiar a hipótese da simulação. Mas eles não são conclusivos nem irrefutáveis. Eles podem ter outras interpretações ou explicações. Eles podem ser frutos de erros ou coincidências. Eles podem ser parte de uma realidade mais profunda e misteriosa. Mas se vivemos em uma simulação, isso levanta outras questões ainda mais intrigantes. Quem seriam os nossos criadores e o que eles esperam de nós? Qual seria o propósito e a origem da simulação? Como seria a realidade fora da simulação? Teríamos alguma forma de influenciar ou modificar a simulação? Teríamos algum livre-arbítrio ou destino? Essas são questões que desafiam a nossa imaginação e o nosso senso de realidade, e que talvez nunca tenham uma resposta definitiva. Mas isso não nos impede de explorar as possibilidades e as implicações dessa hipótese. Afinal, se vivemos em uma simulação, isso muda tudo o que sabemos e acreditamos sobre o universo, a vida e nós mesmos. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre o maior mistério do universo e vivemos em uma simulação? Descubra este segredo agora. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou opinião, deixe o seu comentário abaixo. Eu adoro ler os seus comentários. Lembre-se que o canal Evolua a Mente é o canal que te faz pensar fora da caixa e expandir a sua consciência. Eu sou o seu anfitrião. Aprenda, inspire-se e transforme-se com o canal Evolua a Mente.
Até o próximo vídeo e obrigado por assistir.